E aí, fera, beleza? Tudo certinho contigo? Cara, vamos começar mais um vídeo de revisão aqui. Vamos revisar tudo que foi visto na nossa última aula. A aula do módulo 2.3, acústica, ok? Vamos lá, bem rapidinho. Eu só quero relembrar contigo que a gente, na acústica, a gente estuda o som, certo? A gente estuda a onda sonora. A gente se aprofunda bastante nela. Eu só quero lembrar contigo que o espectro sonoro, ou seja, os sons que a gente consegue enxergar, eles estão compreendidos entre 20 e 20 mil Hz. Quando eu falo a gente, somos nós os seres humanos, certo? Abaixo de 20 Hz, a gente chama de infrassom, a gente não consegue ouvi-los, certo? E acima disso, acima de 20 mil Hz, a gente chama de ultrassom. São sons que a gente não consegue ouvir também, mas são sons de alta frequência, tranquilo, alta. Eles têm uma altura elevada, certo? Lembrando que o ultrassom também ele é utilizado em exames de imagens, por mais que ele seja uma onda sonora, uma onda mecânica, a gente consegue gerar imagens a partir dele, certo? Como é que a gente gera essas imagens? Lembra comigo, fera, através de reflexão e refração de ultrassons, ou seja, de sons de alta frequência dentro de um tecido, certo? Tecido mole e tecido duro, certo? A gente tem sucessivas reflexões e refrações. Aí o tempo em que esse som retorna para o receptor, ele reflete no osso, por exemplo, e volta para o receptor, aí o receptor consegue calcular que profundidade aquele osso estava. Se a gente for analisar um corpo estranho dentro de um ser humano, um tumor, ou em uma gravidez, a gente analisar um feto, algo do tipo, o ultrassom também ele é bem acessível para isso, ok? E ele também, por ele ter uma alta frequência, ele tem uma resolução muito boa, certo? Uma resolução muito boa. Cara, lembrando que os sons entre 20 e 20 mil são os sons que o humano médio consegue ouvir, certo? Na maioria dos casos, o humano ele fica compreendendo entre isso aí. Existem animais que escutam abaixo de 20 e acima de 20 mil Hz, certo? Por exemplo, gato, cachorro, enfim, eles têm uma audição muito boa, certo? Então, ter cuidado com isso, que é só referente ao humano, ok? Beleza. Falar rapidamente de eco e reverberação. Eco é aquele som que a gente consegue diferenciar bastante do som original, certo? E ele acontece quando a gente está a uma distância mínima de um obstáculo de 17 metros, ok? Em um salão muito grande, quando eu falo, minha voz bate numa parede e retorna. Eu tenho que estar no mínimo a 17 metros essa parede para poder começar a identificar esse eco, certo? Lembrando que esse eco acontece porque o tempo em que o cérebro começa a entender que aquele som ele é diferente do som que foi emitido, ele é separado desse som que foi emitido, é um tempo de 0,1 segundos, certo? É o que a gente tem aqui no gráfico, por exemplo, certo? Então essa primeira onda aqui é a primeira fala, certo? De uma pessoa em um espaço muito vazio. Ela tem uma amplitude A, certo? Uma amplitude A. Quando esse som ele vai, bate na parede e retorna, se essa parede tiver mais de 17 metros, ele volta como um eco, porque ele vai voltar a 0,1 segundos um segundo depois. Então o cérebro consegue interpretar que é um som novo, certo? Então é um som que retorna com amplitude mais baixa, por isso que o eco geralmente é mais baixo do que a voz original, e ele volta dissociado, ele volta separado do som original, ok? Quando a gente vai para reverberação as pessoas confundem muito com eco. Quando a gente tem uma reverberação, um prolongamento do som, certo? A gente fala oi, no eco ele faria oi, oi, oi. Na reverberação a gente tem um prolongamento desse i final, oi, certo? Isso é uma reverberação. A gente tem um prolongamento. O cérebro ele não consegue identificar que é um som diferente do original. Então, para o cérebro, como o tempo de retorno é menor do que 0,1 segundos, o cérebro interpreta como se fosse uma continuação do som, certo? Aí por isso que a gente vê a primeira onda, olha para o gráfico de baixo, a primeira onda é essa aqui, que ela tem uma amplitude A. E a segunda onda, a terceira, a quarta, a quinta, são ondas que têm amplitudes menores, certo? Tem amplitudes menores, vai diminuindo essa amplitude, essa intensidade, mas ela não se dissocia do original. Ela ainda tem uma região em comum com a onda anterior. Então a gente escuta esse prolongamento, a gente tem uma
uma percepção de prolongamento, certo, fera? Lembrando que eco a distância mínima é 17 metros e o tempo mínimo é de 0,1 segundos. Reverberação é tudo menos do que isso. A reverberação é até 0,1 segundos e é até 17 metros. Como é que a gente consegue quebrar o eco e a reverberação? A gente consegue quebrar quando a gente coloca obstáculos para o som. Não só a parede que vai refletir o som, mas outros obstáculos. De repente a gente coloca móveis, a gente coloca pessoas. Por isso que geralmente num ambiente que tem muitas pessoas, por mais que ele seja gigante como uma igreja, como em um culto evangélico, como em um show, como em um estádio de futebol, a gente não percebe o eco muitas vezes porque tem muitos obstáculos, muitas pessoas, ok? Se tu estiver num estádio de futebol sozinho e tu der um grito, tu vai escutar o eco, porque não tem tantos obstáculos para o som. Tranquilo, fera? Beleza. Então essa é a primeira parte do nosso vídeo. Vamos lá para a segunda etapa do vídeo. Qualquer dúvida, conversa comigo. Fera, na nossa segunda etapa da aula e nessa segunda etapa da revisão, a gente viu características sonoras. São as qualidades sonoras, as qualidades associadas ao som, certo? Quais são as 3 qualidades associadas ao som? Altura, timbre e intensidade. Rapidamente, para a gente não perder muito tempo, a altura é o que determina se um som é agudo ou grave, certo? Se um som é agudo, ele é alto. Se um som é grave, ele é baixo. E se um som é agudo alto, ele tem uma frequência alta. Se um som é grave, consequentemente baixo, ele tem uma frequência baixa. Lembra das notas musicais? Quem gosta muito de música vai identificar que a gente começa da nota com a frequência mais baixa, Dó. A gente vai subindo Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si é a nota que tem maior frequência, certo? Ela é a mais aguda do espectro aí sonoro, audível do humano, tranquilo? Lógico que a gente vai ter as variações, os quartos de ondas e por aí vai. Mas enfim, o básico é esse. Então a altura é determinada, ela é relacionada diretamente com frequência. Cara, falou de altura, lembra de frequência, não erra isso, certo? Frequência. E por favor, para de falar aquela historinha de aumenta a TV, aumenta o som da TV, abaixa. Isso não existe, certo? Isso não existe. Aumentar ou abaixar é justamente a altura. Tu tá aumentando ou diminuindo a frequência. Não tem noção. Não tem uma perspectiva correta de estar falando isso, certo? O correto a gente falar sempre é volume, certo? Vai falar de volume, vai falar de aumentar som, abaixar som, fala de volume, certo? Aumenta a intensidade, diminui a intensidade sonora. Eu sei que isso é chato a gente ficar lembrando e tal, mas é porque quando a gente vai fazer uma prova do Enem, a prova do Enem usa conhecimentos cotidianos, então toma muito cuidado para não confundir, certo? Pelo menos fala isso na tua cabeça, implementa isso na tua cabeça, certo? De aumentar o som é mexer com a frequência, então não é correto a gente falar isso, certo? O certo é a gente falar aumenta a intensidade. Quando passar o Enem, se tu não quiser mais saber disso, ótimo. Mas pelo menos para o Enem, guarda isso na tua cabecinha, certo? Para tu não se prejudicar na hora da prova. Beleza, fera? Massa. Falando de timbre, timbre é o formato da onda, né? Timbre é a cara da onda, certo? Timbre é a capacidade que a gente tem. O timbre, ele é uma característica da onda, mas ele fornece a capacidade para a gente identificar uma mesma nota musical sendo emitida por fontes diferentes. Tem uma questão que gerou muita confusão, logo a primeira do caderno, que eu falo na questão que um jovem consegue identificar 2 frequências diferentes. Isso não tem nada a ver com timbre, certo? O timbre é a mesma frequência sendo emitida por fontes diferentes. Frequências diferentes eu consigo determinar por conta da diferença de altura delas, da diferença de frequência entre elas. Tranquilo? Uma nota muito aguda e uma nota muito grave, eu consigo diferenciar que é agudo e que é grave por conta da frequência, porque a agudo tem frequência alta e a grave tem frequência baixa, certo? Então toma cuidado com isso, fera. Interpreta direitinho a questão para tu não se perder em uma questão que é considerada fácil. Tranquilo, fera? O timbre é a capacidade de você escutar um mesmo som, uma mesma nota musical, sendo emitida por fontes diferentes. Se um diapasão for utilizado ou um violino for utilizado tocando a mesma nota lá a 440 Hz, meu cérebro, de qualquer pessoa, o meu, o seu, de qualquer pessoa, consegue identificar que são de instrumentos diferentes. Você consegue identificar que é um de violino e consegue identificar que é um de diapasão, certo? Então toma cuidado, fera, para não se perder nisso, certo? E a intensidade é o volume, certo? A intensidade é o volume. Ela tem tudo a ver com a amplitude, certo? Com a amplitude, com o tamanho vertical que a onda tem, certo? Que é a amplitude, né? Então a intensidade quanto mais intenso, quanto mais forte um som, maior é a sua amplitude. Quanto mais fraco é um som, quanto mais baixo é a frequência, desculpa, quanto mais baixo é a amplitude desse som, mais fraco ele é, certo? Então pensa comigo, intensidade é a amplitude. Alta amplitude, som forte. Baixa amplitude, som fraco.
E esse alta e baixa, só a palavra alta e a palavra baixo, aí tem a ver com a altura, certo? Que é com a frequência. Mas quando está em intensidade, é um som forte e um som fraco. É alta amplitude ou baixa amplitude, certo? Então, para amarrar na tua cabeça, lembra, altura é frequência e intensidade é amplitude. Altura é alto ou baixo e intensidade é fraco ou forte. Tranquilo, fera? Para tu não se confundir. Beleza? Massa. E lembra também que a intensidade, que é o volume do som, a gente consegue medir pelo seu nível sonoro, certo? Que é esse beta daqui, que ele é 10 vezes log de I sobre I0. E o logaritmo é uma operação matemática, ok? Na base 10 aí. Esse I daqui, pessoal, vocês calculam por essa fórmula, onde P é a potência da caixa de som, ou a potência da garganta da pessoa, a potência do instrumento musical, e D é a distância dessa caixa de som, da fonte que está emitindo o som, até o ponto onde você quer calcular a intensidade, ok? A distância tem que ser em metros e a potência ela é dada em watts, sempre. Tranquilo, fera? Achou essa intensidade daqui, joga ela aqui dentro. E o I0 é uma constante, né? Lembra que o I0 é 10 a menos 12 watts por metros quadrados. Tranquilo, fera? É uma constante, 10 a menos 12, que é o nível sonoro mais baixo que o ser humano conseguiria escutar. Com as informações da intensidade, informação dos níveis sonoros, informação de todos os níveis sonoros que o humano consegue escutar, a gente consegue montar esse gráfico daqui, certo? Que eu ensinei em aula para como ler ele, certo? Aqui é o nível sonoro, certo? E aqui é a frequência. Para que uma pessoa consiga escutar o som, ela tem que estar nessa região aqui que eu estou pintando, certo? Se estiver fora da região, se estiver por aqui, 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 a gente não escuta, certo? A gente não escuta. E essa linha vermelha aí é o limiar da dor. Quando a gente está sobre ela, a gente escuta o som, mas ele começa a incomodar bastante, certo? Então tem que tomar muito cuidado. Ok, fera? Beleza? Qualquer dúvida, fala comigo. A gente acaba a segunda parte de revisão. Tendo dúvida, dá uma pausazinha, conversa comigo pra gente poder se ajudar, beleza? Essa semana foi uma semana bem intensa. Muitas dúvidas durante a semana. A galera sentiu um pouco de dificuldade em algumas questões. Em basicamente algumas 3 questões. E todas elas estão resolvidas no vídeo, certo? Para ajudar vocês, beleza? Qualquer dúvida, converse comigo que eu tô aqui, beleza? Vamos embora pra parte 3 do vídeo. Fera, na parte 3 do vídeo eu quero ver com vocês efeito Doppler, certo? Rever com vocês, né? Que a gente já viu em aula. O efeito Doppler é aquele efeito que a gente fala que quando uma fonte está emitindo um som e essa fonte tem um movimento relativo em relação ao observador, esse observador não vai escutar a frequência original. Ele vai escutar uma diferenciação na frequência. Ou ele escuta uma frequência mais alta ou ele escuta uma frequência mais baixa, certo? Ou seja, o efeito Doppler fala que quando existe movimento relativo entre uma fonte e um observador, a altura relativa, ou seja, a frequência relativa ou a frequência aparente, como vocês queiram chamar, ela vai ser diferente da frequência original que a pessoa escutaria se estivesse parada junto à fonte. Ok, fera? Percebe o seguinte, quando a fonte se aproxima do observador, a gente espera que o observador escute uma frequência mais alta, certo? Um som mais agudo. Quando esse corpo, esse observador está se afastando da fonte, certo? Relativamente, a gente percebe que o observador vai escutar uma frequência mais baixa, certo? Então, para resumir tudo isso, é sempre o seguinte, observador e fonte estão se aproximando, então tu escuta uma frequência mais alta. Observador e fonte estão se afastando, tu escuta uma frequência mais baixa. Tu, que eu digo, é o observador. Tranquilo, fera? Beleza? Aí tem as relações matemáticas aqui que a gente viu em aula, certo? E eu mostrei a vocês como a gente meio que decora essas formulazinhas, que é chato, eu sei que é chato. Por isso que eu dou a forma reduzida, que ela responde em 90% dos casos. Se tu tiver um domínio muito bom de cinemática, ela resolve 100% dos casos, ok? Mas como a gente precisa de uma aula específica só para isso, e a gente perderia muito tempo, e ano passado eu tentei fazer isso e alguns alunos, eles não se adaptaram a isso, então eu falo para quem tem interesse em relação a isso. Cara, tu quer aprender essa forma reduzida, conversa comigo que eu te explico. Mas eu acho que decorar as 4 formulazinhas é fácil. Elas são iguais, só muda o sinal, certo? Aí é só tu perceber. Aproximação, aproximação, mais e menos. Afastamento, afastamento, troca, menos e mais. Fonte atrás do observador, menos, menos. Observador atrás da fonte, mais, mais. Não tem para onde correr, tranquilo? Sempre assim. Não tem muito mistério. Tu entendendo, e só para deixar claro, esses caras que eu estou riscando aqui são os que menos caem, certo? Porque geralmente, o que mais cai é a fonte indo de encontro ao observador e o observador parado. Aí eu também estou na forma reduzida entra, que é aquela forma que eu faço assim, ó, que é a frequência original que a gente chama de F0, certo? Ou só de F, tanto faz.
vezes a velocidade do som sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade relativa é igual à frequência aparente, certo? É aquela relação que a gente aprendeu em sala, que eu dei para a tua forma reduzida. Se tu decorasse ela responde 90% das questões, porque geralmente o observador está parado e a fonte está em movimento. 90% dos casos é sempre isso, certo? Para facilitar a tua vida, certo? Facilitar a tua vida. E eu também lembro a vocês que se é aproximação, se é aproximação, significa que a frequência aparente tem que ser maior. Se ela tem que ser maior, embaixo é menos. Lembra, quando ela quer ser mais, embaixo é menos. E quando é afastamento, a frequência aparente, eu vou até botar aqui o AP de aparente. A frequência aparente, no afastamento, ela vai ser menor, ela vai ser menos, certo? Menos do que a real. Então, se é menos, embaixo fica mais, certo? Só para tu lembrar disso aí, para facilitar a tua vida. E outra coisa também que eu dei uma dica, tá sem tempo, quer chutar a questão do efeito Doppler? Lembra daquela dica que eu dei a tu. Geralmente, quando tu responde essa funçãozinha daqui, ou qualquer outra delas, mas basicamente essa daqui, quando tu responder ela, tu vai perceber que ela vai dar uma resposta muito próxima da frequência original. Se ela vai dar uma resposta muito próxima da frequência original, é só tu perceber afastamento. Se afastamento ela vai dar muito próximo da frequência original, só que um pouco menor. Tu vai lá e marca a alternativa mais próxima e menor. Se tu sabe que é aproximação, tu vai lá e marca a resposta da frequência maior do que a original e mais próximo dela. Isso vai te ajudar numa situação de extremo risco, onde tu vai ter que chutar a questão, certo? Aconselho a você que aplique a fórmula. Por favor, aplique a fórmula. Tá sem tempo, aí, como não tem mais saída, pode aplicar isso. Ok, fera? Vamos agora para a nossa quarta etapa da aula, onde eu vou ver cordas sonoras. Ver não, rever com vocês, beleza? A gente tá quase acabando. Vamos lá. Fera, na corda sonora, ele é um padrão de onda estacionária, né? A onda estacionária existe por conta de interferências e reflexões, beleza? Padrões de interferência e reflexão. Vou relembrar rapidamente. Lembra que corda sonora é uma corda esticada que quando eu faço uma certa oscilação nela, ela já apresenta um primeiro padrão. O primeiro padrão que é quando a gente vê um buchinho exclusivo, certo? Um buchinho. Um buchinho é justamente um ventre, certo? Que é isso daqui. Tranquilo? Vou parecendo um olho, né? Mas enfim, isso é um buchinho, um ventre. A gente chama isso aqui de primeiro harmônico de interferência, o primeiro harmônico de frequência, o primeiro harmônico de interferência máxima, como vocês queiram chamar, certo? Ou então como a questão queira chamar. Se eu oscilar mais, eu vou ir para o segundo padrão, segundo harmônico, que aí são 2 buchinhos. Terceiro harmônico, 3 buchinhos. Quarto harmônico, 4 buchinhos. Quinto harmônico, 5 buchinhos. Sexto harmônico, 6 buchinhos e por aí vai, certo? O harmônico a gente chama de N, certo? Aí percebe o seguinte, no primeiro harmônico, N vale exatamente 1, ok? No segundo harmônico, N vale exatamente 2. No terceiro harmônico, N vale exatamente 3. No terceiro harmônico, N vale 4. No quinto, 5. No sexto, 6. E por aí vai, certo? Nas cordas sonoras e nos tubos abertos, a gente tem essa mesma coisa. A posição do harmônico é referente ao número N, certo? É a mesma coisa. A gente também pode achar o harmônico contando os buchinhos, certo? Que você viu que eu fiz isso. E pode também achar os harmônicos pelos nós, certo? Ó, 1 nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós. O número do harmônico é sempre a quantidade de nós menos 1. Tu vê quantos nós aqui? 1, 2, 3, 4. 4 menos 1, 3. Terceiro harmônico. Tranquilo? Beleza. Só vou relembrar, eu não vou deduzir novamente, que eu deduzi em aula, certo? Vou só relembrar como são as fórmulas, certo? A fórmula, lembra que é o seguinte. A gente tem que a corda tem o seu tamanho L, certo? O seu harmônico N, a sua frequência F, seu comprimento de onda lambda e sua velocidade V. Eu tenho fórmulas que relacionam todas essas grandezas. Lembra que para achar a frequência é aquela formulazinha NV sobre 2 vezes L, certo? Lembra que para achar o L, que é o comprimento da corda, não é o comprimento de onda, é o comprimento da corda, ele vale N lambda sobre 2, certo? E se a gente colocar uma fórmula dentro da outra, a gente acha aquela formulazinha Fn igual a F do primeiro harmônico fundamental vezes N. Ok, fera? Ok? Apenas isso daqui, certo? Essas 3 formulazinhas respondem qualquer questão de cordas sonoras. Só te peço uma coisa, fera. As questões, tem questões fáceis, tem questões médias e tem questões difíceis de cordas, certo? Geralmente, num vestibular, cai questões fáceis. No livro, eu coloquei bastante questões chatinhas, certo? Que são de médias a difíceis. E botei questões fáceis, que é para vocês aprenderem, se acostumar com a linguagem, e as difíceis vocês fazerem. As difíceis não são tão difíceis, certo? Então, elas são consideradas difíceis porque isso aqui é um assunto específico que quase ninguém dá a bola, porque quase nunca cai. Mas eu estou esperando que caia esse ano, certo?
Então, fera, é simples, certo? Lê a questão, interpreta direitinho, vê o harmônico e vê o que ele quer. Ele pode pedir a frequência, ele pode pedir o V, ele pode pedir o L, ele pode pedir o N. Professor, o que é mais comum? Pedir o F, certo? O que é mais comum é pedir o F, certo? E lembra, se a corda tem uma certa frequência, quando essa onda sair da corda e passar pelo ar, por ser uma onda sonora, ela emite som, certo? E o som vai chegar no nosso ouvido, então ele tem que passar pelo ar. Quando ela passa pelo ar, ela passa com a mesma frequência que tu achou na fórmula, certo? Não te espanta com isso. Tranquilo, beleza. N é o harmônico. N é igual a posição, que é igual ao harmônico, que é igual a quantidade de buchinhos, que é igual a quantidade de nós menos 1. Tranquilo, isso na corda sonora e no tubo aberto. No fechado é diferente, né, fera? Vamos lá para o fechado e o aberto para a gente poder finalizar essa revisão. Tranquilo? Vamos embora para a última parte do vídeo. Fera, para a gente finalizar, tubos sonoros, que também é um exemplo de onda estacionária, eles acontecem também devido à interferência e reflexão, certo? Alguns autores gostam de falar que também a ressonância atua aí, mas, cara, ela atua, mas não é o cargo-chefe, certo? O cargo-chefe seria seria interferência e reflexão, ok? Beleza. Vamos embora relembrar. Tubo sonoro aberto é a mesma, cara, é a mesma coisa, exatamente, é a mesma coisa da corda, exatamente. A quantidade de buchinhos é o harmônico, tudo é a mesma coisa, só a quantidade de nós que não é, certo? Aí no tubo aberto é mais fácil ainda. Tu lembra que na corda sonora a quantidade de nós menos 1 é que era o harmônico? No tubo aberto, a quantidade de nó é o harmônico também. Ó, a quantidade de buchinhos é o harmônico. A posição do harmônico também é o número de harmônico. A quantidade de nós também é o número de harmônico. Então, o tubo sonoro aberto é muito tranquilo, certo? Só que, quando tu olha para ele, tu geralmente vê o buchinho que tu vai contar, tu vê ele partido ao meio. Ó, tem metade de um buchinho aqui e metade de outro buchinho aqui. Quando eu junto metade com metade, dá um inteiro. Por isso que é o primeiro harmônico, certo? Aqui também é o primeiro harmônico, tranquilo? Aqui embaixo, ó, eu vou esquecer esse aqui porque ele está aqui, certo? Aqui embaixo, vamos contar nessa figura que está maior, que está mais bonitinha. Nessa daqui eu tenho um buchinho completo e eu tenho metade de um, metade de outro. 1 mais 1 vai dar um bucho inteiro mais outro bucho inteiro, 2 buchos inteiros. Então, segundo harmônico, certo? Aqui embaixo, ó, eu tenho metade com metade dá 1, 2, 3. Então, aqui é o terceiro harmônico. No primeiro harmônico, N é igual a 1. No segundo harmônico, N é igual a 2. No terceiro harmônico, N é igual a 3 também, beleza? Tranquilo? E o número de nós é também o número de harmônico. Vê se não é, ó. Vê se não é. A mesma coisa. Um nó. Aqui, ó. 2 nós, certo? 2 nós, certo? Ó, 1, 2, 3. 3 nós, certo? 3 nós. Então é a mesma coisa. Tranquilo, fera? E as fórmulas, professor? É a mesma. As fórmulas são, conjugando o verbo certo, são a mesma, certo? São as mesmas. Ó, F é igual a NV sobre 2L do mesmo jeitinho. Cara, não muda nada. L é igual a N lambda sobre 2. E Fn é igual a F vezes N. Tranquilo? Sendo esse F aqui o do primeiro harmônico, o harmônico fundamental. É a mesma formulazinha. Só lembrando que algumas questões pedem para descobrir o lambda te dando L. Cara, é só passar o 2 multiplicando e o N dividindo. E aí tu vai ficar com lambda igual a 2L, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, 2L dividido por, 2L não, né? 2L, isso mesmo, eu tô ficando doido. Dividido por N. Tranquilo, fera? Beleza. É a mesma coisa, certo? É só uma ordem diferente. Quando a gente vai para tubo fechado é quase parecido. Ele só não é parecido porque a gente não conta a quantidade de buchinho completo, a gente conta a quantidade de metades de buchinhos. E isso implica dizer que a gente não vai ter harmônicos pares, só harmônicos ímpares. Como assim, professor? Ó, olha pra cá. Quantos buchinhos tu tá vendo? Nenhum. Tu tá vendo a metade de um. Então isso aqui é a metade de um buchinho. Então isso aqui é o primeiro harmônico, onde N vale 1. Certo? Quando tu vem para o segundo harmônico, ó, no segundo harmônico, por ele ter uma parte fechada, na parte fechada sempre vai ter um nó, certo? Por ele ter uma parte fechada e outra aberta, na fechada vai ter um nó e na aberta vai estar um buchinho partido ao meio. Então é por isso que sempre vai ter metade de um buchinho. Se sempre vai ter metade de um buchinho, essa metade sempre vai contabilizar para que nunca seja par. Então se tu notar aqui, ó, vê, ó, não vai ser par. 1, 2, 3. Então esse aqui é o segundo harmônico, que é o segundo padrão que a gente chega. Só que N é igual a 3. O próximo harmônico que ele está aqui, ó, que ele está aqui embaixo, olha para cá, aqui embaixo. O próximo harmônico, eu não vou contar 3 metades de buchinho. Olha quantos eu vou contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou contar 5 buchinhos, certo? Desculpa, 5 buchinhos. E esse aqui é o terceiro harmônico. Ó, primeiro harmônico, segundo harmônico e terceiro harmônico é esse cara daqui, beleza? No primeiro harmônico, N vale 1. No segundo harmônico, N vale 3. No terceiro harmônico, N vale 5. No quarto harmônico, N vai valer quanto? N vai valer 7. E por aí vai. Tu nota que sempre vai ser
é ímpar o número. Então, sempre vai ser ímpar, a gente só pode contar ímpares comprimentos de ondas, beleza? Ímpares quartos de comprimentos de ondas. Tranquilo? E as fórmulas, professor? Tu deduziu em sala? Deduzir sim. Vou copiar aqui só para a gente relembrar. É F igual a NV sobre quem? 4L. Certo? L é igual a N lambda sobre 4. N lambda sobre 4. E Fn é igual a N vezes F, ou F vezes N. Tanto faz, certo? A ordem do fator não altera o produto. Tranquilo, fera. Essa fórmula é a mesma dos outros. Só que essas duas aqui de cima, elas mudam, né? Elas mudam. Em vez de ser por 2, fica por 4. É fácil, é fácil. Cara, falou de tubo fechado, lembra? Primeiro harmônico 1, segundo harmônico 3, terceiro harmônico 5, quarto harmônico 7. Só pode ser ímpar. Só pode ser ímpar. Não tem pra onde correr. Aí tu coloca a listagem dos números ímpares na ordem correta para tu poder escolher o harmônico correto. Beleza? E as fórmulas são iguais. Só que no fechado é sobre 4. Tranquilo, fera. Fica mais fácil assim. Beleza? Outros professores têm outros métodos de explicar. Se tu se adaptou com outro método, confere se ele está corretozinho, se combina com as questões que tu está fazendo. Sempre tem alunos que chegam para mim e falam, professor, eu aprendi esse método aqui com tal professor. Cara, tá dando certo suas questões? Tá, então ótimo, então o método tá certo, você tá correto, continue pensando assim. Eu não vou querer mudar a cabeça do aluno por conta disso, certo? Mas só confere se o método tá certo, porque essa semana mesmo teve uma aluna que chegou para mim com um método que tinha aprendido, não sei se estudando sozinha, com o professor, com algum vídeo no YouTube, não sei, mas ela disse que tinha aprendido esse método e esse método estava errado. Ela aplicava para algumas questões, dava certo e para outras errado. Então tem que ter muito cuidado, viu, fera? Muito cuidado quando for fazer as questões e o método. Esse método que eu ensino aqui são os métodos que a maioria dos livros ensinam. São os métodos que eu acho mais tranquilos e são os métodos mais corretos em termos de questões, certo? Outros métodos também estão corretíssimos, mas são mais difíceis de entender. Fica a teu critério. Beleza, fera? Então, ó, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, por favor, conversa comigo. Estou aqui para ajudar todos vocês, certo? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!